Você concorda? Olha, vamos ler o texto. Quinto dia da nossa conversa. Eu comecei falando como conversamos até agora muita coisa boa. Só que muita coisa que às vezes incomoda, às vezes inquieta. Muita coisa que às vezes faz a gente ir embora para casa com raiva do pastor. Mas depois a gente ora e pede perdão. Eu sei. Você não precisa falar, porque eu sei. Eu sei o que eu converso com você. Está tudo escrito, está registrado. E ainda para ficar registrado mesmo, eu mando para você. Para não ter perigo de não falar que não falei. E ainda está salvo também no YouTube. É só ir lá e assistir. Eu sei, eu não subo aqui para pregar bêbado, graças a Deus. Da bebida eu estou liberto, já faz de 98 para cá, você faz a conta, que eu não estou com vontade de fazer conta agora. Mas já faz tempo, tá? Jeremias 23, 5 e 6, diz assim, olha, os dias virão, declara o Senhor. Vai prestando atenção. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei, que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Nós estamos olhando a primeira vez na Bíblia que ficou registrado as manifestações de Deus. Não quer dizer que aquela foi a primeira manifestação, mas a primeira vez que ficou registrado, porque Deus é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, vai além da compreensão de qualquer um de nós, e inclusive dos que escreveram, dos que receberam a revelação. Pois bem, contexto, vamos ler a introdução aí, ó. Pano de fundo, vou ler com você. Aí você vai entender porque eu fiquei falando algumas coisas antes de ler com você aqui, ó. Vamos ler. O pano de fundo dessa reflexão nos leva a entender que os capítulos 22 e 23 de Jeremias trazem duras palavras contra os reis que vinham ali governando, administrando, aquelas autoridades que deviam de fazer a coisa certa, mas não faziam a coisa certa, e porque não faziam a coisa certa, o povo acabava sofrendo. Eu falei com vocês esses dias atrás ainda, a gente tem as autoridades constituídas por Deus. Se foi Deus que constituiu, nós temos que obedecer, está na Bíblia. Hebreus 13 fala disso, Romanos 13 vai falar disso. Nós temos que honrar as nossas autoridades. Pastor, mas não está fazendo o que é para fazer. Eu sei, tem muita gente não fazendo o que é para fazer. A gente conversa com Deus. Outro dia eu conversei e falei: Deus, o Senhor colocou, porque é o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, é o Senhor que põe rei, tira rei, o Senhor colocou. Está difícil, então o Senhor faz alguma coisa, porque eu não posso fazer. Se eu fizer, eu vou pecar, então eu não quero pecar. Se eu pecar, aí eu vou entrar no pecado do miserável, que não faz o que tem que fazer. Então eu estou fora de entrar no rolo dos outros. Deixa os outros que se resolvam com o Senhor. Então eu orei a Deus. Conversei com Deus, e Deus sabe o que fazer, como fazer, na hora certa de fazer. Um exemplo para a gente pensar junto está aqui agora, ó. Jeremias 22 e 23. Se você puder, tiver interesse depois na sua casa, faz a leitura, você vai ver o que eu vou conversar com você aqui. Só que eu vou conversar de um jeito resumido. Se você ler, você vai enxergar de um jeito mais ampliado. As autoridades que deviam de fazer a coisa certa não estavam fazendo, e o povo sofrendo. Mas não era só as autoridades. Ó. Em especial, Joaquim, rei de Judá, está junto aí. Se puder separar depois aí, pastor Carlos, separe, que eu dei uma bobeada na hora de digitar. Rei de Judá, e contra os falsos profetas. Então, não bastasse a dificuldade que o povo sofria por causa das autoridades civis, ainda tinham aquelas pessoas dentro do âmbito religioso que se comportavam de um jeito que não era para se comportar. Nessa época, Jeremias era um dos profetas destacados por Deus para falar com o povo.
Então Jeremias era a ferramenta usada por Deus, mas é interessante que Jeremias, se você fizer a leitura de Jeremias todo, você vai, tenho certeza, você vai gostar da leitura. Ele é alguém que é chamado para falar, para ensinar, para conversar, para mostrar a verdade, mas o povo parece que só muda de CEP, só muda de logrador, mas parece que é a mesma história. O povo parece que não gosta da verdade, o povo parece que quer a mentira, quer viver no engano, na confusão. O Jeremias estava lá para falar a verdade, e o povo estava brabo com Jeremias. Não bastasse isso, haviam os falsos profetas que surfavam na onda da dificuldade para com a verdade. Então tinha lá os falsos profetas que vinham e falavam: você acha que se Jeremias é assim? Você acha que se... Outro dia, Andréia, teve um miserável aí falando que esse pastor aí, né? Uma pessoa entregou um folheto, falou: você vai lá levar dinheiro para esse pastor. O dinheiro não é para mim, irmão. Não é para mim, mas não é mesmo. Se tem uma coisa que não é para mim aqui, é o dinheiro, que é do Senhor. Meu é o ouro e meu é a prata. Se é dele, eu não sou louco de pôr a mão. Tá doido? Eu não. Se tem gente que faz, não é problema meu. Mas tem. Então, tinha lá os falsos profetas. Os falsos profetas. O Jeremias pregando e eles dizendo: não é bem assim, não. Você está achando que esse Jeremias é tudo isso, Edivaldo? Não é, não. Os falsos profetas, aquele espírito que fica falando na cabeça da pessoa para a pessoa dar cabeçada e não enxergar que está dando cabeçada. Então tinham lá os falsos profetas que ficavam trabalhando, o Pedro, na mente do povo, levando o povo a acreditar: não, nós estamos em proteção, está tudo bem, está tudo seguro, não tem perigo nenhum. E o Jeremias falando: não está, vocês estão na contramão, vocês estão fazendo a coisa errada, vai dar ruim, tem que arrumar, tem que consertar, tem que melhorar, tem que se arrepender. O Jeremias pregando a verdade, falando de arrependimento, falando de mudança de vida, falando de mudança de comportamento. Mas quem é que quer arrepender, não é, irmão? Quem é que quer mudar de vida? Quem é que quer mudar de comportamento? Quem é que quer fazer a coisa certa? Quem é que quer andar debaixo da bênção de Deus? Só um louco mesmo, só um louco. Porque os bidus, labinos, sabidos, não quer. Eles querem viver a vida, viver la vie. Eles querem viver a vida. Ontem eu vi um vídeo de uma pessoa, não vou falar o nome, porque a gente fala nome aí depois, para pegar um que querer processar a gente, daí dá um rolo. Eu tenho duas gatas, a Maria e a Pepe, para cuidar, e 2 vira-lata, o Adão e a Eva, que dão um trabalho mais ou menos, é o que eu vou ter depois, não vou ter nem como me defender. Então, eu vi um vídeo, e o entrevistador perguntou para o rapaz, que é um rapaz influente no Brasil e até fora do Brasil: qual foi a sua maior dificuldade, que você viveu até hoje, a sua maior dificuldade? Minha maior dificuldade foi ter que começar a trabalhar. Ele está aí, cantando para o povo. Qual que é o problema? A maior dificuldade? Trabalhar. Então, é o que vai sendo levado no dia a dia. Veja. Vamos concluir a leitura da introdução. Esses anunciavam contra o profeta Jeremias, sugerindo a partir de palavras não inspiradas por Deus que Jeremias mentia em relação aos avisos de Deus. Israel estava em segurança. Em toda a Bíblia, o nosso Deus é conhecido por vários nomes, e alguns deles nós já estudamos junto aqui, Ismael. Alguns deles nós já pensamos junto aqui. Exatamente dentro de um tempo de descaso governamental e confusão espiritual, o profeta Jeremias chama Deus de o Senhor, justiça nossa. Em outras palavras, o nosso Deus, ele é absolutamente justo. Esse é o pano de fundo lá de trás. Só que nós temos que usar esse pano de fundo para refletirmos hoje. E hoje, quem é que não sofre às vezes com as injustiças?
Quem aqui nunca foi injustiçado no trabalho? Às vezes a pessoa tem dentro do trabalho alguém que quer ocupar o lugar do outro e aí inventa mentiras, inventa situações para ver se dá um jeito de derrubar o outro. A gente sabe, tem gente que está preso porque matou o pai, matou a mãe, porque queria o dinheiro, por exemplo. A gente vê tanta injustiça nos nossos dias. Talvez alguém, ainda essa semana que passou, talvez você viu alguém ser premiado porque fez besteira. Porque parece que o que faz a coisa certa não recebe prêmio. Parece que quem recebe prêmio é o que faz a caca. É o que faz a coisa errada. Aí você olha e fala, mas que coisa, não é possível. Talvez você tenha vindo para cá e no seu caderno de oração está alguma questão de injustiça que você fala, eu tô sofrendo com isso aqui e eu não sei, eu não sei. Deus, eu acredito que o Senhor está vendo, não está? Ele está vendo, irmão. Ele está vendo. Ele vê tudo. Aliás, as 2 últimas quartas-feiras que nós conversamos, nós lemos juntos e pensamos juntos, eu não vou repregar aqui tudo, que na casa do Simão e na casa onde Jesus estava lá em Cafarnaum, as pessoas pensaram a respeito dele, só pensaram, não falaram nada. Ele disse, eu sei que vocês estão pensando, viu? Vocês estão muito enganados em relação ao pensamento de vocês. Então a gente não precisa ficar preocupado, porque Deus, Ele sabe de tudo. Não está no corpo da mensagem, mas se você quiser, você anota e depois você confere, faz a busca e põe o endereço certinho. Ele não tem por inocente o culpado. Ele não tem. Deus é justo, irmão. Então, a proposta de hoje, olha, domingo de transformação. A proposta de hoje é nós pensarmos juntos. Pastor, eu tô lutando contra uma injustiça que eu estou sofrendo. Eu também, irmão, eu também. Você acha que eu venho para cá e eu não tenho injustiça que eu coloco diante de Deus? Eu falo, Deus, o Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo. E o Senhor sabe de tudo. Eu estou igual ao seu, irmão. Pode saber que eu estou igual, talvez eu esteja até pior do que você, pior no que eu digo, assim, ó, a minha lista de pedidos seja até maior do que a sua. Você pode saber disso. Então, a intenção da reflexão de hoje é essa. Olhar, pera lá, eu venho para a igreja, todo domingo, eu entrego a minha semana para Deus, eu passei pelas águas do batismo, se não passou não tem problema, porque domingo que vem a piscina estará cheia, e você só não vai passar se você não quiser passar. Aí você não vai poder falar, eu queria passar nas águas, mas não tem água para batizar. Tem, domingo que vem vai ter água, pode ficar tranquilo. Ainda que hoje foi avisado que um monte de bairro vai ficar sem água, né? De novo, só para variar, como fosse uma novidade, não vai ter água, nunca tem água, de vez em quando tem água, mas tá bom. Domingo que vem vai ter água, a piscina vai estar cheia. E se tiver alguém que não é batizado, se você conhecer alguém que não é batizado, você já vai ajudando, ensinando essa pessoa. Pois bem, então vamos pensar junto aqui, ó, vamos pensar junto. Pula de slide, pastor Carlos, pode pular, isso. Vamos ler aqui, ó. Ferramenta para a gente vencer as injustiças. Porque nós vamos ser convidados a fazer justiça com a nossa mão. E outro texto que eu não coloquei no corpo da mensagem, mas você guarda aí. Você não faça a justiça com a sua mão. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes a gente fica irado, e eu já caí nessa besteira, irmão, de eu querer resolver do meu jeito. Ficou pior do que estava. Ficou. Eu caí na besteira, então eu estou falando para você de algo que eu já vivi, de querer fazer justiça com a minha mão, e eu acabei ficando pior do que estava. Estou te adiantando, não faça, não resolva, não queira resolver do seu jeito, confie em Deus, acredite em Deus, acredite na palavra de Deus. Primeiro ponto para a gente pensar, olha, no verso de número 5, olha, primeiro ponto, Deus se posiciona em relação a toda injustiça. Ele se posiciona em relação a toda.
seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja com os amigos, seja na igreja, seja onde for. Nenhuma injustiça passa despercebido diante de Deus. Pastor, eu vim para cá, mas olha, Deus sabe como que eu estou. Sim, Ele sabe. Por isso que Ele sabe, você já está levando para casa a resposta. A injustiça que você está sofrendo não está despercebida. Deus está vendo tudo. Começa por aí a conversa. O verso 5 diz assim, ó: dias virão em que levantarei um renovo. Ele já está avisando, está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento em que eu vou me posicionar em seu favor. A conversa era lá atrás, Flaviana. A conversa era através de Jeremias com o povo que sofria com o governo, que sofria com os falsos profetas, o povo que estava sofrendo. A conversa era lá atrás. E Deus estava dizendo para o povo lá atrás: eu vou entrar com providência na causa de vocês. Mas essa conversa é para nós hoje. Deus está mandando eu falar com você. Eu estou me posicionando em relação à injustiça que você está sofrendo. Se você veio para cá com alguma questão, irmão, você só está recebendo de Deus o aviso. O aviso. Você já recebeu alguma notificação, alguma carta avisando que algo vai chegar, seja lá, até mesmo notificação no Face, Deus está notificando você na manhã de hoje, através da minha vida. Ele está dizendo: não está desapercebida essa injustiça diante de mim aqui no céu. Se você crê, você agarra, anota e depois você me conta a resposta. Aí eu coloquei aqui 2 textos para a gente pensar junto. Primeiro texto, Salmo 103, verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor, Ele faz justiça. Não se preocupe em querer resolver com o seu braço. Deixe que o Senhor resolve por você. Aí eu coloquei um outro texto com uma história, um momento na vida do povo. Olha lá, Êxodo 3, verso 7, uma história conhecida. O povo estava sofrendo por causa de Faraó. A injustiça estava sendo tremendamente disseminada, mas Deus, Ele responde, olha lá, disse o Senhor: de fato tenho visto, Toninho, Deus vê, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. E tem gente que pensa que Deus não vê. E Deus vê, Sérgio. Deus vê. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo. Deus está vendo, irmão. Está vendo o que você está passando. Está vendo o que você está sofrendo. Ele está vendo, acredite. Acredite, você não veio aqui distrair. Você não veio aqui passear, aqui não é o melhor lugar para distrair, nem para passear. Você veio aqui para ouvir Deus responder a sua oração. Ele está vendo tudo. Acredite, olha aí, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Então, Deus, Ele se posiciona em relação a toda injustiça. Nesse caso, se você quiser ler depois, tem leitura para fazer, hein? Você vai ver que Deus levanta Moisés. E através de Moisés tira o povo do Egito. Deus, Ele se posiciona. Primeiro ponto, repete comigo assim, ó. Deus se posiciona em relação a toda injustiça. Isso, irmão. Fala assim, ó. Ele está vendo tudo. Segundo ponto. A justiça de Deus traz salvação. Então, uma coisa é Ele ver,
Outra coisa é ele manifestar. Ó, a justiça dele traz salvação. Ó. Ele responde assim, dizendo, verso 6, do que nós fizemos de leitura na base. Judá será salva. Quando Deus diz Judá será salva, Ele está dizendo, eu vou entrar com providência, eu vou agir, eu vou fazer. Que jeito? Como? Aí é com cada um. Em cada casa Ele vai fazer de um jeito. Em cada família Ele vai agir de um jeito. Eu não tenho que me preocupar como Deus vai fazer na casa do Pedro. Eu tenho que saber que Deus vai fazer na casa do Pedro. Não tenho que me preocupar como Ele vai fazer na casa do Cristiano. Eu tenho que louvar a Deus porque eu sei que Ele vai fazer na casa do Cristiano. Eu tenho que ficar preocupado como o Senhor vai fazer na minha casa, Deus. O importante é eu saber que Ele vai fazer. O jeito que Ele vai fazer. Um cego, ele cospe no chão, faz barro, taca barro nos olhos do cego. O outro, ele pega e ele simplesmente libera a palavra da saúde, da cura. Cada um ele trabalha de um jeito. Para um ele diz, levanta, pega a sua cama, anda. O outro ele pega e conversa e trabalha e leva para fora da aldeia para a pessoa receber a vitória. Cada um é de um jeito. Não vamos ficar preocupados como ele vai fazer. Vamos acreditar que ele vai fazer. Dias virão em que levantarei um renovo. Opa, pera lá. Judá será salva, verso 6. Aí coloquei um outro texto para a gente pensar. Daniel 6, do 20 até o 22, a história do Daniel, você sabe. O pessoal estava com inveja do Daniel, o pessoal não estava feliz de ver o Daniel vencendo, o pessoal não estava gostando de ver o Daniel ter, vou falar assim, ó, entre aspas, moral com o rei. Aí o pessoal começa a querer armar, preparar para ver se o Daniel, ele toma um tombo. E aí o Daniel vai parar na cova. Com os leões. Sexta-feira eu inverti, né? Eu falei, Daniel, ele vai parar na fornalha e os três vão parar na cova. Eu inverti, mas depois eu não estava muito bom na cabeça, mas depois deu tempo de corrigir. Hoje está certo aqui, olha. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Quem chamou? O rei. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? O rei que mandou colocar o Daniel na cova dos leões está falando, será, Daniel? Ele gostava do Daniel, mas ele liberou a palavra do rei não pode ser revogada. Então ele teve que fazer, mas essa é uma conversa para outro dia, né, irmão? Porque o rei estava cercado de gente ordinária. E a gente tem que tomar cuidado de quem a gente está cercado, porque às vezes a gente está cercado de gente ordinária que está colocando a gente na fogueira. A pessoa fica soprando na sua orelha, olha, é assim, olha, é assado, faça desse jeito. Ó, você viu fulano, você viu Beltrano? Ó o rei aonde o rei entrou. O rei gostava do Daniel, e o Daniel, a Bíblia diz, tinha um espírito excelente. Mas à volta do rei, tinha um monte de gente com espírito da confusão, com espírito ruim. Então, mas é uma conversa para outro dia, irmão. Nós não vamos ficar conversando disso agora. Mas cuidado com quem você fica cercado. Cuidado com quem você recebe na sua casa para ir ficar falando coisa na sua cabeça lá. Às vezes você está ficando bravo, às vezes você está ficando com a cara virada com alguém, injustamente. Então, toma cuidado. Cuidado com quem liga. Cuidado com quem manda. Está na hora de alguém acordar aí. Não é o meu. Então vamos acordar então. Está na hora de acordar. Então, cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Com quem você para. Porque às vezes, olha o rei. Ele colocou o Daniel na cova com os leões. Tudo isso porque ele estava cercado de gente ruim. Aí ele fica desesperado. Daniel, o Deus que você serve, te ajudou aí? Ele fez alguma coisa? E o Daniel respondeu, ó rei. O Daniel podia dizer, miserável rei, estou aqui por causa do você, praga. Mas não. A gente aprende com o Daniel. Eu estava falando com você agora de pouco. Autoridade é autoridade.
Ó rei, ó respeito, ele está na cova respeitando o rei. Ó rei, vive para sempre. Aí ele deixa bem claro: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Ai, que coisa, né? Pois fui considerado inocente à vista de Deus. Olha, esse texto ele dá uma conversa para muito tempo de reflexão. E também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Ó Daniel, diante de Deus eu estou limpo. Não fiz nada. Mas diante de você também, rei, eu estou limpo, eu não fiz nada. E se você quiser uma prova maior do que essa, é só você pedir que Deus vai te dar. Eu fui colocado dentro de uma cova, uma jaula cheia de leões, e os leões não me fizeram nada. Você pode até, irmão, ser colocado dentro de uma jaula, de uma cova com leões. Talvez tenha até alguém aqui que veio para cá hoje, que não pode virar para o lado que tem leão para tudo quanto é lado. E Deus mandou falar assim, ó, fique tranquilo, porque eu sou a sua justiça. Os leões não vão te fazer nada. É porque Ele salva. Ele salva. Vamos para o terceiro, vamos repetir o segundo ponto. A justiça de Deus. Só uma irmã pegou. Vai, junto, vai. A justiça de Deus traz salvação. Joia. Fica tranquilo. Ele vai agir. No caso do Daniel, ele agiu ou não? Agiu. Vamos para o terceiro ponto. E eu estou encaminhando o fim da nossa conversa. A justiça de Deus traz segurança. Segurança. Duas coisas importantes para a gente pensar a respeito da justiça. Quando Deus age com justiça na vida de alguém, em primeiro lugar, Ele salva. Ele salva. Segundo lugar, Ele protege. Ele protege. Porque a pessoa ela pode estar sendo salva, aí alguém olhar e dizer assim, fulano te salvou, Beltrano te salvou, mas quero ver agora se ele vai proteger você. E ali a pessoa foi salva num tribunal, foi salva de alguma injustiça em algum determinado momento, aí o outro fala, mas agora você vai comer aqui na minha mão. Você está entendendo sim ou não? Porque os homens são complicados, irmão, você sabe. Os homens eles são complicados. Os homens eles falam, escapou dessa, mas quero ver escapar da próxima que eu estou armando para ele. É assim que eles fazem. E nós não temos que ficar choramingando, irmão, porque nós sabemos que é assim. Nós temos que confiar em Deus, que se Deus nos livrou de uma, Ele nos livra de duas. E se Ele nos livrou da segunda, Ele nos livra da terceira, e Ele vai nos livrando, porque Ele é a nossa justiça. Vamos ler, ó. Isaías 54, 17. Nenhuma arma. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da pastora Kátia. Ela fala muito desse texto. Toda vez eu lembro dela. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Quantas armas vão prevalecer contra você? Nenhuma. Outro texto, Salmo 91, 7. Olha a segurança de Deus. Cai 1000 ou 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas e você? Nada te atingirá. Segurança, irmão. É segurança. Isso aí é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos ser achados pelas pessoas de maneira injusta, faltosos. E ninguém sabe o que passa conosco. Ninguém sabe o que passa dentro do nosso coração. Às vezes você fala alguma coisa
e você não falou com a intenção de machucar, mas aquilo que você falou acabou machucando a pessoa. Você já passou por isso alguma vez? Eu já passei, já falei mais de uma vez, a minha fala não era para machucar ninguém, mas acabou machucando. E depois eu fui saber que a pessoa estava machucada por causa daquilo que eu falei, meu Deus. Às vezes a gente faz algo que não tem a intenção de machucar ninguém. Acho difícil uma pessoa, a não ser que a pessoa seja do mal, aí é uma outra história. Mas eu acho difícil a pessoa se levantar e falar, hoje eu vou fazer mal para tal pessoa. Hoje eu vou fazer tal coisa contra... Acho difícil, irmão. A não ser que essa pessoa seja uma pessoa do mal. Aí é uma outra história. A pessoa que é do mal, ela faz isso. Inclusive, ela faz orações, não para Deus, faz orações para que as pessoas sejam machucadas, feridas, fazem oferendas e assim por diante. Tem essas coisas, tem. Né? Mas não é, a nossa conversa aqui ela é a seguinte: o Deus que nós servimos, Ele é a nossa justiça. E Ele nos salva. E Ele não apenas nos salva, Ele nos salva e nos protege e nos dá segurança. Duas coisas distintas. Você já viu, né? Você já viu. E eu vou encaminhar o final da nossa conversa. Pessoas que talvez foram condenadas aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, que depois foram absolvidas, mas elas precisaram de mudar de cidade, mudar de país, mudar de casa, de bairro. Vocês já viram isso, não viram? Às vezes tem disso. A pessoa ela é absolvida, e muitos acabam sendo absolvidos injustamente. Mas são absolvidos, se estão absolvidos, acabam sendo absolvidos porque há uma brecha na lei, acabam sendo absolvidos porque há alguma negociação que está por escondido, que ninguém sabe ao certo. Tá tudo bem, nós não vamos ficar aqui entrando no caso. Mas há fatos onde a pessoa ela é absolvida, ela é salva, mas ela tem que se esconder, porque ela não está em segurança. Você não precisará se esconder de ninguém, em lugar nenhum. Você não vai ter que fugir de nada e nem de ninguém, diz o Senhor, porque eu vou te conduzir em segurança. É a justiça, é a justiça. Então, quando eu falo Tsidkenu, que estou falando o Senhor, o reto, aquele que é firme, Ele é a minha justiça em perfeição. Tsidkenu Yahvé, o Senhor é a minha justiça. Aqui fica para nós, eu encaminho o final da conversa, fica para nós pensarmos. Irmão, irmã, se você estava até agora tentando resolver do seu jeito, para. Fazer justiça com a sua força, para. Talvez você vai ter que ficar falando, e não vai resolver nada você ficar falando. Talvez você vai ter que ficar ali argumentando e mostrando, talvez até se humilhando, e a pessoa está pré-decidida a te condenar. Ela já tomou, ela tomou aquilo e ela vai te liberar sobre você a condenação. Você vai ficar estressado, vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar desanimado, não vai nem querer comer. Talvez até o sono você vai perder. Não vai adiantar. Então, canaliza em Deus a sua confiança. Canaliza em Deus. Dias virão em que Judá será salva e Israel viverá em segurança. Dias virão em que eu manifestarei a justiça em seu favor. Você será salvo e permanecerá protegido por mim, diz o Senhor. Pastor, mas como que eu faço para viver tudo isso? Para viver tudo isso, vamos ler a conclusão, pastor Carlos, daí nós vamos para a aplicação. Olha, o Jeová Tsidkenu nos diz que Deus é juiz, julga com justiça, salvando os que são injustiçados, punindo os injustos com as consequências das suas injustiças. É isso daí. Acredite que Ele é justo. Acredite que Ele é justo.
Não coloquei no corpo da mensagem, mas você, se quiser, vai fazer leitura sobre justiça e vai ser lançado em várias referências sobre Abraão. Em todas elas vai dizer: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia falando a respeito do Abraão, de ser contabilizado na vida dele como justiça, você vai encontrar antes o verbo creu. Por quê? Só desfruta da justiça de Deus aquele que crê. É crer. É porque eu tenho muito dinheiro para contratar o melhor advogado. O melhor advogado não é contratado com dinheiro. Ele cuida da sua causa através da sua fé. Você vai precisar talvez de dinheiro conforme a situação para outras questões. Mas o melhor advogado de todos, o nome dele é Jesus, mediante a fé. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Aplicação, vamos ler. Hoje somos participantes da justiça divina a partir do momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. Pastor, eu estou sendo injustiçado. Aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Você já entregou sua vida para Jesus? Já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Já passou pelas águas do batismo? Tudo isso, pastor, eu já fiz. Até dízimo e oferta eu estou entregando na igreja. Ótimo. Então você tenha a calma, a paciência do texto que a Patrícia leu no início desse culto. Esperei confiantemente. Espere, porque Deus vai agir. Quando? A minha primeira fala com você foi falar a respeito do vento, sim ou não? Tem o vento que é para navegar e tem o vento que é para ancorar. Fica tranquilo que o tempo é de Deus, Ele sabe a hora, o vento que Ele tem que mandar. Descansa. Então, primeiro, entrega a sua vida para Jesus. Não entreguei, pastor, hoje é dia de você orar e confessar Jesus como Salvador e Senhor. Não sou batizado nas águas ainda, pastor. Domingo que vem é dia de batismo nas águas. Me procura, eu quero te ajudar. Alguém pronto para te ajudar, com certeza vai passar o estudo. Nós vamos conversar meia hora e vai resolver seu problema. Roseli está aí, sempre nos ajuda. Se tiver alguma irmã que não é batizada e queira conversar, está aí, está fácil de ajudar. Só não vai receber ajuda quem não quer. Aí vem, através do sacrifício temos o perdão e recebemos a absolvição da pena que seria a morte eterna. Fique em pé, irmão. Fique em pé. Que bom, nós sabemos que nós, em Deus, nós temos a justiça. Estou esperando a justiça na empresa onde eu trabalho. Eu rogo a Deus que a justiça chegue. Mas pode ser que ela não chegue, irmão, porque lá é homem, onde tem homem tem falha, tem dificuldade. Então espera a justiça em Deus, Ele vai agir. Agora é hora de você pegar o seu material de oração, agora é hora de você colocar diante de Deus as questões. Pastor, estou sofrendo uma injustiça tremenda, faz tempo, hein? Olha que eu estou sofrendo com isso, pastor. Já perdi tanta coisa. Deixa eu te adiantar. Deus sabe, tá bom? Deus sabe. Ele vê tudo. Nós lemos isso hoje aqui. Ele sabe. Ele está acompanhando. Qual que é o seu papel? Seu papel é continuar acreditando que o seu Deus é a sua justiça. Isso é coisa de louco, pastor. Pois, então que seja coisa de louco. Nós somos loucos por Jesus. E pronto. E ponto. O importante é que a nossa resposta vai. Ore a Deus. Fale com Deus. É importante você falar com Deus. Eu criei, por isso eu falei. Só fala aquele que acredita. Ore a Deus. Coloque diante de Deus. Senhor amado e santo, Deus bendito, Deus poderoso. Ó Deus, Tu sabes de tanta coisa. Aliás, de tanta coisa não, o Senhor sabe de tudo. E às vezes nós somos injustiçados de maneira tão cruel, de maneira tão terrível. Às vezes nós somos julgados, ó Deus, por pessoas que
nem sequer sabem a verdade, nem sequer sabem o que está acontecendo de fato. Não nos conhece, não conhece o nosso dia a dia. E a injustiça dói. A injustiça dói. Ela não dói apenas em mim, ela dói em mim. Ela dói na diaconisa, ela dói no músico, ela dói no irmão, na irmã, dói no pai, dói na mãe. A injustiça dói. Então, meu Pai, antes de mais nada, porque enquanto a justiça ela não é feita, eu rogo ao Senhor que o Senhor continue nos dando força para suportarmos toda a injustiça. Continue nos dando saúde para vencermos, ó Deus, diante das injustiças. E que na hora certa, no momento certo, nós possamos nos alegrar, tendo o veredito final dado pelo justo juiz. A vitória é desse irmão, é dessa irmã. Não é porque ele ou ela merece. Nós não merecemos, na verdade. É porque nós acreditamos no sacrifício do Senhor Jesus por nós. E é este sacrifício que nos traz a justiça do Senhor sobre a nossa vida. Que a bênção do Senhor seja manifesta na casa de todos. Diga amém. Diga assim, ó, Senhor Deus, eu creio na justiça. O Senhor é a minha justiça. E eu te entrego o 5º dia dessa campanha, em nome de Jesus. Se você pode, bata a palma e diga palavras.